eu agora gostaria que você me falasse um pouquinho também, para eventualmente que aqueles, assim, que aquelas pessoas que eventualmente querem trilhar por esse caminho, né? Querem se certificar. Claro, especificamente existem algumas universidades aqui no Brasil. Eu gostaria que você falasse se existem entidades que, assim, educacionais que se dedicam ao ensino, pelo menos a dar um direcionamento para essas pessoas que querem trilhar essa forma de tratamento. Bom, para aplicar musicoterapia, precisa ter especialidade na área, né? Precisa ser um terapeuta musical, né? Ouvir música é gostoso, é muito legal, mas você tirar proveito da música com aquelas características que a gente citou anteriormente, por exemplo, você precisa ser habilitado para você poder ter os resultados que a gente citou e que a gente ainda vai citar, né? Então, a musicoterapia ela deve ser aplicada por um terapeuta musical, alguém certificado, alguém que fez um curso de terapia musical, né? Existem faculdades aqui no Brasil, assim, aqui em São Paulo, tem faculdades direcionadas que têm curso de terapia musical, curso de musicoterapia. Você faz, são cursos presenciais, você precisa, é um curso de faculdade, que você precisa ir, você faz lá o curso, e você sai habilitado como terapeuta musical. Sem conflitos de interesse, um curso que eu sei que eu conheço, que eu já até dei uma olhada, é o curso da faculdade FMU. Então, é uma faculdade que tem um curso de terapia musical, de musicoterapia, e que habilita você a pegar esse conhecimento que você vai ter lá no curso e poder aplicar ele para os pacientes em diferentes áreas que a gente ainda vai comentar um pouco. Então, é, para tirar o melhor proveito da música, de todas as características dela, e não ser só ouvir música. É prazeroso, lógico que é, mas para você trazer o benefício da música com as características que a gente citou, você precisa ser um terapeuta musical. Senão você não consegue ter o benefício total dela. E aí você precisa fazer os cursos de terapia musical, e como eu citei aí, tem faculdades também que tem o curso de terapia musical, o que eu conheço, que eu vi alguma coisa, é o da FMU, por exemplo. Tá. E me diga uma coisa, nós temos, você me mandou vários trabalhos, né? Não sei se você quer discorrer um pouquinho sobre eles, talvez você queira falar um pouquinho. Você vê aplicação na Parkinson e demência, a própria, bom, no autismo nem se fala. Eu tenho aqui já assim falado muito O a vídeo de respeito. autismo eu vi, eu não É, vou nem falar de autismo, é, porque, putz, foi legal demais. e você isso está mais do que comprovado. Para os céticos que acham que isso é uma coisa empírica, isso está mais do que comprovado, a sociabilização, o tratamento e os benefícios, né? Enfim, as várias aplicações que você mandou, câncer, o estresse, você falou UTI, né? UTI. Falei de E UTI. aí eu tenho um caso até pessoal para contar, eu tenho uma pessoa da minha família, né? Que ficou eh, por problemas, assim, vários problemas, ficou em coma por algum tempo na UTI. E alguém teve a ideia de colocar uma das músicas favoritas dessa pessoa. E não é que a pessoa, depois que ela retornou, ela lembrou em algum momento que ouviu a música, sua música favorita. E ela não sabia, obviamente, especificar quando e como, mas ela foi uma das lembranças que essa pessoa teve do período em que ela ficou em coma, de ter ouvido a música favorita dela. E foi uma coisa assim arrepiante, né? Porque a pessoa que enfim, era a esposa dele, que colocou a música, foi uma coisa assim, um insight. Vou colocar a música, quem sabe ele ouve. E ele ouviu. Né? Então, só para deixar Legal. pontuado para quem ainda duvida. Né? Então, por favor, me fale mais sobre as várias aplicações nessa situação aí. UTI, né? Você trabalhou em Olha, UTI, foi intensivista, né? fiquei um tempo em UTI, adoro, diga de passagem, ainda gosto muito de UTI, que fico só com anestesia e já muita coisa, ou tem que fazer uma coisa ou outra, e não dá para fazer tudo. Mas assim, puxando o gancho que a gente falou, né, a gente colocou o vídeo da neurocirurgia, você falou, teve um episódio inteiro dedicado ao autismo, a gente mostrou um episódio, um vídeo com a neurocirurgia. A gente tem outras doenças neurológicas que se beneficiam bastante com a musicoterapia. Acho que uma delas que mais tem coisa legal, que mais tem trabalho, é a própria doença de Parkinson. A gente tem a musicoterapia também como benefício
em doença de Parkinson. E mais uma vez trabalhando com aqueles sistemas de recompensa, né, em como que a gente consegue ter a sensação e o benefício do sistema de recompensa, trazendo isso para o paciente com Parkinson, né? Um dos grandes problemas que esse paciente tem vai ser a marcha, o andar, o caminhar, que para a gente é algo habitual, mas esse é uma característica marcante no paciente com doença de Parkinson. Uma das estratégias que a musicoterapia traz é você criar algumas, que eles chamam de pistas auditivas, onde o paciente consegue reconhecer a ritmicidade, por exemplo, e reconhecer aquela música e começar a praticar a marcha dele baseado naquela música, né? E você começa a mexer no comportamento dele frente à doença, que muitas dessas doenças neurológicas, elas são progressivas. Então, o Parkinson é uma, daqui a pouco a gente fala de demência, é outra. Então, algumas das vezes você não vai conseguir, infelizmente, reverter tudo, mas você vai conseguir ter pequenos ganhos, você consegue estabilizar algumas perdas. Então, o paciente, por exemplo, a gente está falando do Parkinson da marcha. Se a gente conseguir que esse paciente mantenha a marcha dele adequada, que ele consiga se locomover o máximo de tempo possível com a musicoterapia, já vai ser um ganho muito grande para ele, né? E outras que ele progrida de uma forma menos intensa, por exemplo. E um dos problemas, então, como eu falei, é a marcha. Então, a gente usando aí a ritmicidade, essas pistas auditivas, né, para o paciente se concentrar na música, conseguir a marcha dele de uma forma adequada. Outra coisa que a gente pode usar para os pacientes de Parkinson, e é interessante quando a gente fala de musicoterapia, que você pode usar ela de forma ativa ou passiva. Você pode fazer com que o paciente ouça a música e tire benefício dela, ou ele ativamente participar da música, como compor uma música ou então como cantar. Então, atividades de coral para os pacientes de Parkinson pode tratar algumas consequências de cognição de parte de fala. E você melhora, mais uma vez, o desenvolvimento do Parkinson. Ele começa a perder, vai tendo mais dificuldade para se expressar. E se ele aplicar a musicoterapia como um coral, num canto, estimulando esta área de fala, você também tem ganho para o paciente. Então, o paciente consegue se expressar melhor. E algumas doenças neurológicas, falei do Parkinson, daqui a pouco falo da demência, no estágio inicial, o paciente percebe o que está acontecendo. Eu sei que minha avó tem demência, né? Eu lembro quando ela estava abrindo o quadro, foi uma evolução bem rápida, né? Em questão de um ano, ela já estava com a cognição dela bem deteriorada. E eu lembro que no começo da demência, ela sabia o que estava acontecendo. Então eu olhava na feição dela e ela estava chateada, ela estava triste. Isso aí pode vir um quadro de depressão nesses pacientes no estágio inicial. E quanto menos ele tem perdas nesse momento, você consegue melhorar a autoestima do doente. Daqui a pouco ele vai evoluir para uma perda de cognição mais profunda, e até vai perder esse discernimento, mas ele percebe no começo, falando, eu não estou normal. E às vezes ele sabe o que está acontecendo, você pode até excluir, né? Você pode até tirar ele da jogada, não vamos falar que fulano tem, que meu pai, que minha mãe, meu avô tem, mas ele percebe que alguma coisa está ruim. E você dando esse ganho para ele, você pode melhorar o quadro de depressão associado no início da doença. Tá? Mas, por exemplo, para o Parkinson, a gente já sabe, como eu falei, você melhorando a marcha, esse paciente marchando, andando de uma forma melhor, ele não tropeça, ele não cai. Então você melhora, você diminui a chance de queda para esse paciente. Vários desses pacientes têm uma idade mais avançada, uma fratura de um osso grande num paciente idoso pode ser um problema enorme. Então você melhorando a marcha, você diminui queda. E aí você consegue melhorar a qualidade, mais uma vez, a qualidade de vida do doente. O cantar, como eu falei, a parte de o coral, né, você fazer uma parte ativa, você melhora aquelas redes neuronais que a gente estava falando. E também pode auxiliar desordens de fala, tá? Deixa eu Isso. só para reforçar o que você está falando, você me mandou um trabalho, eu quero deixar registrado, apesar da gente depois colocar na Uhum, descrição do vídeo, mas olha, então, efetividade da musicoterapia para o espectro autista, para o desordem do espectro autista, demência, depressão, insônia e esquizofrenia, né? E aqui você tem, uhum, aqui as entidades, só para as pessoas verem que são entidades sérias. Então você tem lá
o Instituto Austríaco de Tecnologia da Saúde, né? Você tem o Uhum. Royal Melbourne Institute of Technology, quer dizer, o Instituto Real de Melbourne, né? University of Vienna, Áustria, e você tem aqui o Centro de Pesquisa Norueguês. Quer dizer, são, né, são entidades sérias, não é Uhum. invenção, né? É um trabalho recente, bastante atualizado, e aí depois as pessoas que quiserem ler a respeito vão poder acessar, mas só para as pessoas poderem ver, é um trabalho assim bastante completo, com enfim, todas os requisitos científicos que se exigem de uma literatura específica. E, nossa, isso aqui é sensacional. Você tem lá musicoterapia para Parkinson, para doença de Parkinson, que a gente está citando agora, né? Então, Manuel Joaquim Machado Sotomayor. Então, aqui você tem International Uhum. Journal of Environmental Research and Public Health. Então, você tem aqui, isso é uma revista, né? Uma publicação de uma revista, Uhum. e que você tem aqui vários dados específicos, né? Então, tá falando aqui de as universidades, as entidades que estão envolvidas, Espanha, né? Enfim, é só para poder deixar registrado que são pessoas sérias, não existe empirismo mais, né? E tudo isso Não, que você está citando está embasado em literatura, né? E as sim, pessoas, é que eu e cada vez mais evoluindo, com novos dados sendo acrescentados, mostrando a perspectiva quando a da gente fisioterapia. busca, né, essas evidências que você citou, a gente quer buscar quanto mais importante, quanto mais séria for a pessoa que publicou, a instituição que publicou, maior o peso. E isso é uma coisa que a gente procura quando a gente busca aí uma evidência de literatura, né? Poxa, quero um trabalho de um lugar bom, porque esse cara não vai publicar qualquer coisa. Então a gente buscou, eu busquei essas literaturas para trazer para a gente justamente para isso, para falar, olha, a gente está trazendo aqui, está baseado, ninguém está tirando nada da cartola, e a gente está trazendo dado de instituição séria, né, justamente para validar e para quem animar o pessoal para a gente poder colocar isso cada vez mais em prática, né?